Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Renan e hoje eu tô aqui no canal da Seu Idioma para falar com vocês sobre alfabeto em inglês. Então a gente vai ver aqui como pronunciar o alfabeto, como pronunciar as letras. Eu vou trazer aqui exemplos para vocês das letras do alfabeto em palavras específicas, como que no inglês, né, diferente do português, a gente vai ter letras com sonoridades diferentes dependendo da palavra que a gente usa, como memorizar a pronúncia dessas letras em inglês, diferenças aqui sutis do inglês americano para o inglês britânico e como aprender de forma contextual o alfabeto, como que a gente aprende os sons das letras, como que a gente aprende tudo sobre o alfabeto no vídeo de hoje. Então, se você gostou do tema do vídeo, já deixa o like aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem aprender inglês, né, que querem aprender nuances básicas do inglês. E se você quiser aprender o inglês de uma forma estruturada, do zero, do básico ao avançado, com aulões semanais, com professores experientes, com a comunidade de alunos que está lá falando inglês 24 horas por dia, clica no link aqui do vídeo para a gente te redirecionar para o método RRSLG, que é uma oportunidade única de você, de fato, aprender o inglês nesse ano de 2024. Então, dados os avisos, bora pro vídeo. Então, galera, o alfabeto em inglês ele é bem simples, tá? Ele é uma das coisas mais básicas que a gente aprende. Inclusive, a gente também aprende no nosso curso sobre alfabeto, sobre letras, sobre uso e disposição de letras em várias palavras no inglês, tá? A diferença básica pro português é uma diferença que nem existe mais. Antes, né, o português ele não tinha as letras K, W e Y, que no inglês a gente pronuncia K, W e Y. Tá? Então essas letras elas foram incorporadas ao alfabeto português, né? Então a gente tem aqui 26 letras tanto no alfabeto inglês quanto no alfabeto português. Então aqui os principais pontos que a gente vai trazer relacionado ao alfabeto na aula de hoje é mais relacionado à pronúncia das letras. Então a gente vai ver sobre pronúncia, sobre como pronunciar as letras no alfabeto em inglês. Vou trazer aqui uma tabelinha de sons, né, de pronúncia das letras do inglês, que é essa que você vai ver aqui. Mas a gente vai fazer essa repetição juntos, a gente vai pronunciar essas letras juntamente para eu mostrar para vocês as nuances aqui de pronúncia, né, e a aplicação prática da pronúncia dessas letras em diferentes palavras. Então, bora lá? A letra A gente vai pronunciar como A, ok? Então, A. Eu posso dar exemplos de palavras como make, fake e bake. Então, bem simples, tá? Lembrando, como eu falei para vocês, a sonoridade, né, a fonologia do inglês, ela é muito diferente do português. Então, muitas vezes você vai ver a letra A em diferentes palavras e ela não vai ter esse som de A. Isso vai acontecer, por exemplo, com a palavra apple, que aqui o som ele vai ser mais de A, que é esse som aqui, ok? Isso acontece várias vezes no inglês, é uma questão mesmo da fonética do inglês, tá? Então a gente tem que entender primeiro aqui, memorizar o som da letra e também entender que ela vai ter essa variação e a gente só vai entender essa variação quando a gente ouvir bastante inglês, tá? Então aqui listening é fundamental. Então, letra A, letra B, B. Tem aqui palavras como bicycle, boss e bite, então B, bem simples. A letra C vai ser C, em palavras como cake e cork, por exemplo. Então aqui eu também tenho o som que a gente tem no português, né, que é esse som de k, mas quando a gente tem esse C com a letra I ou E, a gente também vai ter um som de S, que é comum no português. Então na palavra ceiling, por exemplo, a palavra ceiling, a gente vai ter esse som de S, que é bem parecido com o português, que é bem parecido com o que acontece nas línguas latinas, então bem tranquilo. Para a letra D, a gente vai ter o som de D, em palavras como different, então bem tranquilo também. A gente vai ter para a letra E o som de I. E aqui pode gerar alguma confusão, tá? Porque em muitas palavras ele não vai ter esse som de I. Por exemplo, em elephant, ele vai ter o som de E e também de end, ok? Então esse som de I ele vai ser mais comum no meio das palavras e também no final, como por exemplo a própria palavra difference. E ele também vai ser muito comum quando a gente tiver palavras com dois S e com um E e A, por exemplo, meat e meat. Então, dois exemplos aqui, onde a gente vai ter a letra E com esse som de I. A gente tem também a letra F, que aqui no inglês a gente vai pronunciar como F, ok? Então, F. A gente tem aqui, por exemplo, fork. Para a letra G, a gente vai pronunciar G. Em palavras como giant, por exemplo. Lembrando que muitas vezes, né, em muitas palavras, a gente vai ter o som de G. Principalmente quando tem aqui o G seguido de A, O e U. Então, eu tenho aqui, por exemplo, gate. Ou então a palavra guttural,
ok? Então, nesses casos, eu vou fazer um som de g, g, g. Agora, para a letra H, a pronúncia em inglês ela vai ser um pouco diferente. Ela vai ser H, H, ok? Então, H, H. E a pronúncia, muitas vezes, ela vai ser um som de R, R. Como, por exemplo, height, height, height. Ou hope, hope, hope. Então aqui, a pronúncia, na maioria das palavras, né, vai ser esse som de R, R. Lembrando que existem exceções, tá? Então palavras como honor, por exemplo, e hour. A gente não vai pronunciar honor e hour. A gente vai pronunciar honor e hour. Para a letra I, a gente vai pronunciar I, exatamente como a gente faz o pronome, que é eu. Então a gente lê I, como por exemplo a palavra iron, iron. Para a letra J, nós pronunciamos J, J. E a gente vai pronunciar em palavras como jacket, jacket, com esse som de J. Para a letra K, a gente vai pronunciar K. Então, K, K. Em palavras como key, keyboard e kitnet. Então, esse som de K, bem comum também, né, que a gente já conhece. Para a letra K, a gente pronuncia K. A letra L, galera, vai ser L. Então, L, L. Como, por exemplo, lion ou lioness. Lion, lioness. Para as letras M e N, a gente vai pronunciar M e N. Como, por exemplo, nas palavras mark e nail. Mark e nail. Mark, nail. Para a letra O, a gente vai pronunciar O. Então, O, O. Como, por exemplo, owner. Então, O, O. Para a letra P, a gente pronuncia P, como por exemplo, pocket. Para a letra Q, galera, a gente pronuncia um pouquinho diferente. A gente vai pronunciar Q, Q, como em palavras como query, question e quiet. Para a letra R, a gente vai pronunciar R. E aqui existe uma diferença de pronúncia entre inglês americano e inglês britânico. Enquanto o inglês britânico, ele vai pronunciar R. No inglês americano, esse R ele vai ser forte. É um R que a gente chama de R retroflexo. Então, eles vão pronunciar R, R. Em palavras como part, cart, ou water, water, mother, mother. Lembrando que no britânico, esse R retroflexo praticamente não existe. Ele é um R mais suave. Então, para a letra R, no inglês britânico, a gente vai pronunciar R. Então, usando essas mesmas palavras como exemplo, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra pot, pot, ou então a palavra court, court. Water, eu vou dizer water, water. E para mother, eu vou dizer mother, mother. Então esse R ele é bem sutil, ele é bem suave no inglês britânico, tá? Para a letra S, bem tranquilo, a gente vai dizer S. Então aqui eu tenho palavras como sword, sword e skeptical. Tá? Então, sword e skeptical. Lembrando que no inglês é muito comum a gente utilizar a consoante S antes de outras consoantes, tá? Então, fica aqui para vocês. S, eu digo S. Para a letra T, eu vou dizer T. Então, eu tenho palavras aqui como to get, to eat, to take, entre outras palavras que levam a estrutura to, que é uma estrutura de infinitivo no inglês. Para a letra U, eu vou dizer you. Tá? Então é muito comum, inclusive, em conversas informais de aplicativos de comunicação. Você tá falando com seu amigo gringo e, em vez de ele dizer how are you, ele vai dizer how, a letra R para dizer are, porque ela tem a mesma sonoridade, né, que o verbo to be are, e you, ela vai só colocar um U, justamente por esse motivo, por causa da sonoridade. Então fica aqui uma dica de escrita informal para vocês, e a letra U, ela vai ser entendida, ela vai ser pronunciada como you. Já a letra V, a gente vai dizer V, tá? Então, V, V, como por exemplo, vital, vital, ou vitamin, vitamin. Já a letra W, a gente vai dizer W, W. E a gente vai ter um som de W. What, were, which, entre outras palavras que a gente usa para introduzir perguntas abertas. Então, what, were, which. Which, eu vou ter esse som de W. Para a letra X, a gente também vai ter uma pronúncia um pouco diferente. A gente vai dizer X. Então, X, X. Só que muitas vezes, quando a gente vai pronunciar as palavras que começam com X em inglês, elas vão ter um som de Z. É muito comum que elas tenham um som de Z, como por exemplo, Xerox e xenophobia. Então, a gente vai ver esse som de Z muitas vezes em palavras que começam com X. Tem exceções? Tem. Como, por exemplo, a palavra X-ray, que aqui eu simplesmente digo a letra como ela é pronunciada. Então, exceção
X-ray. Temos também a letra Y, que no inglês ela também vai levar uma pronúncia diferente. Eu vou dizer Y, tá? Então Y seria Y, exatamente da forma como a palavra Y é pronunciada, tá? E o som que essa letra vai levar vai ser um som de Y. Então, tem aqui palavras como yes, yet e yesterday. Percebe que em todas elas eu tenho esse som de Y. E por fim, galera, a gente tem aqui a letra Z, que também tem uma diferença clara de pronúncia entre o inglês britânico e o inglês americano, tá? Enquanto no inglês americano a gente vai seguir esse padrão, né? Adicionar só um I ao final da letra, né? Na pronúncia da grande maioria das letras. Eu vou dizer Z. Só que no inglês britânico, né, que é o inglês original aqui, que é onde se originou a língua inglesa, eles vão dizer Z. Então, em inglês americano eu digo Z, em inglês britânico eu digo Z. Então, eu tenho aqui palavras como zero, zodiac, zebra, entre outras. Inglês americano Z, inglês britânico Z. E agora que você já viu como pronunciar as letras com contextos, né, de palavras, eu vou dar aqui algumas dicas de como você aprender mais rápido a pronúncia das letras do alfabeto em inglês. Então, primeira dica, dica de número 1, memorize as letras. É sempre importante, né, a gente memorizar as letras. Existe até uma musiquinha para isso. É uma musiquinha que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é uma musiquinha de alfabeto que geralmente é feita para crianças, mas pode ser uma ferramenta muito boa para você memorizar através de música, né? Sempre é muito fácil a gente memorizar as coisas. Dica para vocês, memorizem as letras do alfabeto, são bem simples, mas sempre tenham em mente que contexto é muito importante para vocês aprenderem a utilizar essas letras e principalmente a vocês aprenderem a identificar os sons dependendo da palavra, porque como eu disse, o inglês ele é uma língua com a fonética muito complexa, muito diferente da fonética do português, então tem muitas palavras que o som ele vai variar, ele não vai levar o mesmo som que é o som que a letra é pronunciada. Então, primeira dica é essa, memorize os sons das letras. Dica de número 2, use recursos visuais. Então, recursos visuais, palavras. Aprenda essas letras em contextos, aprenda com palavras. E eu digo mais, galera, use frases. Então, frases vão ser a principal chave para vocês aprenderem não só pronunciar as letras em inglês, mas para vocês se familiarizarem com a fonética do inglês. A fonética do inglês é o que gera mais dúvidas, é o que geralmente é a parte mais complicada para alunos, para pessoas que estão aprendendo inglês, simplesmente porque é uma fonética muito diferente da fonética das línguas neolatinas, né, de onde o português foi derivado. Então a gente tem que sempre estar acostumando, sempre estar treinando nosso cérebro a reconhecer sons e associar esses sons a palavras específicas. Então, dica de número 2, use recursos visuais, palavras e frases. Se for possível, flashcards, eles são muito bons para vocês memorizarem e entenderem frases em contexto. E sempre escutem as frases, galera. Vocês podem fazer isso através do Google Tradutor, vocês podem fazer isso através do ChatGPT, através de várias ferramentas. Agora a dica de número 3, né? Aprenda com palavras. Então, basicamente, é o que a gente já falou aqui na dica número 2. Use muitas palavras, entenda palavras com diferentes usos dessas letras. Eu vou tomar como exemplo a letra A, que em inglês a gente pronuncia A. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de palavras como cake, bake, make e take, mas eu também trouxe para vocês que vai ter muitas palavras que o som vai ser diferente. A gente tem aqui o som de A, em palavras, por exemplo, como at e apple. Então a gente vai ter essa diferenciação que a gente vai entender, né? A gente tem que treinar o nosso cérebro através de reconhecimento dos sons das palavras, o que acaba sendo um pouco mais difícil, mas não tão difícil assim, a gente acaba se familiarizando, o nosso cérebro acaba ficando familiarizado com diferentes palavras e com usos diferentes desses sons, desse campo de variação dos sons que o inglês oferece. Lembrando que também tem a diferenciação de sotaque, galera. Então você tem, por exemplo, a palavra mat. No inglês americano, o som vai ser um pouco mais próximo a um E, seria mat, mat. Enquanto no inglês britânico, o som vai ser mais próximo do A, seria mat, mat. Então, a gente representa esse som por esse símbolo aqui, tá? É um símbolo que é quase como um intermediário entre a letra A e a letra E, mas a gente também tem que treinar o nosso ouvido em relação a diferentes sotaques, a diferentes pronúncias da mesma palavra. Treine com palavras, treine com frases e use-as em contexto, tá? Sempre tente reconhecer variações que os sons podem levar dependendo da palavra, porque isso é muito comum no inglês. Por fim, dica de número 4.
ouça e repita. Então, essa é a parte mais prática, galera. Para você reconhecer os sons das letras do inglês, vai ser muito importante você ouvir e você repetir os sons, seja por meio das músicas, né, a musiquinha aqui a gente tem das letras do alfabeto que eu mostrei para vocês, seja através de repetição consciente. Você pega a tabelinha e vai pronunciando letra por letra até você reconhecer, até você memorizar os sons. Sempre lembrando, o principal ponto aqui, galera, é vocês reconhecerem os sons de palavras específicas, frases e contextos específicos, porque é isso que vai fazer vocês fluentes de fato, que vai fazer com que vocês entendam o inglês falado, e não memorização de letra por letra. Isso é uma coisa mais básica, mas é muito importante para vocês entenderem como que essas letras elas são dispostas em diferentes palavras. Então, dica de número 4, use a prática ao seu favor, ouça muito e repita muito. Pratique, fale sempre. E é isso, galera. Essas foram as dicas de como pronunciar, né? Como aprender as letras do alfabeto, como aprender os sons das letras do alfabeto em inglês. É uma das primeiras coisas que a gente aprende. Então, vale a dica, pausa o vídeo, vai treinando, vai repetindo, vai praticando sempre. É isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Novamente, se você quiser aprender inglês de uma forma bem estruturada, com aulas do básico ao avançado, com aulas que cobrem vários aspectos do aprendizado do inglês, como phrasal verbs, inglês para viagens, inglês com inteligências artificiais e aulas que são atualizadas semanalmente, clica aqui no link da descrição do vídeo que a gente vai te redirecionar para que você conheça o método RRSLG e aprenda inglês de fato nesse ano de 2024. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.